Entramos agora no mês de setembro e uma pauta muito importante que sempre é falada e todos os anos a gente fala sobre, que é o Setembro Amarelo. E hoje a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a Luísa. A Luísa ela é formada em psicologia pela Universidade da Mackenzie e congrega no setor 34, no setor 34, na congregação de Pinheiros, da nossa igreja. E bom, vamos começar as perguntas. Luísa, você pode explicar pra gente o que é o Setembro Amarelo? Vamos lá. Então, eu não sei se vocês sabem, mas o dia 10 de setembro, ele é o dia oficial da prevenção ao suicídio. É o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Essa data, ela foi estabelecida pela Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio e pela Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque o suicídio hoje ele é uma questão social muito importante. Então, a data foi criada para que os países pudessem adotar estratégias para abordar esse assunto. Aqui no Brasil, por volta de 2014, 2015, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, eles organizaram o Setembro Amarelo, que é o quê? Que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Então, a ideia é promover eventos para que esse tema entre em discussão, com o objetivo de prevenir e de reduzir os números de mortes por suicídio. Cada ano, essa campanha ela tem um tema, e a desse ano é Agir Salva Vidas. Então, por isso que vocês estão vendo por aí monumentos históricos, pontos turísticos, que estão fazendo mais ou menos referência sobre a campanha com a cor amarela, e porque é importante para a gente trazer o tema, para a gente poder conscientizar a população e poder abrir espaço para a gente falar sobre isso. Bom, agora eu queria saber qual a importância do cuidado da mente e se ela é mais importante do que o nosso corpo físico. Olha, é bem interessante quando a gente fala sobre cuidado com a mente, porque a gente tende a pensar sobre isso só em momentos de crise. Vocês já pararam para pensar? Isso me faz ficar aqui matutando de que a gente quer muito, a gente vive em busca de saúde, mas a gente sabe pouquíssimo sobre o que é isso, o que é saúde. Então é importantíssimo a gente falar sobre saúde mental para a gente perceber até o que nos faz bem, o que não nos faz bem, quais são os sinais que indicam que a gente não está tão bem. Então, geralmente, quando a gente fala que uma pessoa ela está saudável mentalmente, a gente não descarta que ela tem problemas na vida, né? Mas que ela tem recursos para lidar com essas questões e para ser produtiva, para se relacionar, para interagir. Ela vivencia todas as emoções, até daquelas mais desagradáveis, que a gente não gosta muito de entrar em contato, né? Enfrenta desafios. Só que ela sabe reconhecer o momento que ela precisa procurar ajuda e ela sabe reconhecer seus limites. Então, ou seja, uma pessoa saudável mentalmente, ela não tem uma vida perfeita, mas ela sabe lidar com essas tensões da vida. Eu não me arriscaria a dizer que o cuidado da mente é mais importante do que o cuidado físico. Eu acredito que quando a gente fala de saúde, a gente fala tanto de físico quanto de mental, tanto de espiritual também. Tudo isso anda junto. Então, pensando em cuidado físico, o que seria o cuidado físico? É um sono regulado, é prática de exercícios, boa alimentação. O que seria o cuidado com a saúde mental? É saber pedir ajuda, é identificar e respeitar seus limites, é lidar com as situações que geram um pouquinho mais de estresse e também a questão social, é incluir coisas que você curte fazer, que você gosta de fazer, manter a interação com os amigos, as interações sociais que têm uma qualidade bacana e a prática da espiritualidade, né? Então, tudo isso é um combo, que a gente é um ser integral, né? Tudo isso é um combo que contribui para a nossa saúde. Então, para a gente ter uma saúde mental, a gente precisa cuidar do corpo também e vice-versa. As coisas andam juntas. Luísa, a próxima pergunta é:
Como identificar a ansiedade e a depressão e como diferenciar as duas? Eu tenho maior cuidado para falar sobre transtornos, porque, infelizmente, é muito comum na clínica as pessoas chegarem para atendimento e falar assim: Lu, eu vi um vídeo no TikTok, eu li alguma coisa e eu tenho certeza que eu tenho TDAH, depressão, enfim, etc, etc. Então, primeiro, toda informação que vocês entrarem em contato não é para autodiagnóstico. Ela é para vocês avaliarem se as coisas estão correndo bem ou não e quando é o momento de pedir ajuda. Então, eu vou falar aqui de alguns sintomas e sei agora que depois desse parênteses ninguém vai sair por aí se autodiagnosticando. Então, é importante a gente falar desses transtornos, até porque nos casos de suicídios, eles estão relacionados com os transtornos mentais também. Então, e em primeiro lugar, com a depressão. Então, quando a gente fala de transtorno mental, a gente fala de prejuízo na qualidade de vida. Então, situações que a gente tinha facilidade de lidar, agora elas viraram um desafio. Né? Então, atividades como estudar, praticar esporte, interagir e se relacionar com pessoas, elas viram um desafio para a pessoa. Falando sobre a ansiedade, a gente sempre tende a colocar a ansiedade como um vilão, como a vilã, né? Só que antes de falar dela como um transtorno, a ansiedade, muitas vezes na vida, ela é nossa aliada. A gente fala que ela tem um aspecto adaptativo, né? Por quê? Porque ela impulsiona a gente a realizar algumas atividades. Ela alerta a gente quando a gente precisa se proteger e se defender de ameaças que são reais. Um exemplo bem bobinho. Bobinho nada, né? Porque quando você tem uma prova, você tem um nível de ansiedade, se ele for saudável, ele vai te impulsionar a estudar para aquela prova, não é? Agora, se a gente está falando de um transtorno de ansiedade, a gente está falando de uma ansiedade que ela não é provisória, que ela é excessiva e que ela te impede de realizar as coisas que você realiza no dia a dia. Então, a gente está falando de uma inquietação interna que às vezes está associada com pensamentos acelerados, ligada ao medo, à insegurança, situações de ameaça. Falando de sintomas, só para vocês entenderem a diferença entre ansiedade e depressão, na ansiedade ela tem uma tensão, um nervosismo, um medo constante. Então, é uma sensação de que algo ruim vai acontecer, dificuldade para concentração, preocupação exagerada. Então, você começa a se preocupar muito com aquilo que não precisa tanto. E aí você tem alteração de sono, de apetite, para alguns mais, para alguns menos. A agitação, aquela dor, aquele aperto no peito, a batida do coração acelerado, que você acha que você vai ter um troço, dificuldade para respirar. Então, esses são alguns dos sintomas que são relacionados ao transtorno de ansiedade, né? É importante também falar que todo diagnóstico ele é feito pelo clínico psiquiatra. Então, e para fazer esse diagnóstico, ele vai levar em conta o contexto, a intensidade, a frequência desses sintomas. Então, é bacana da gente observar isso para a gente saber quando procurar por ajuda, não para a gente se autodiagnosticar. Sobre a depressão ela é um transtorno de humor, né? E tem uma interação que é bem complexa na depressão, que é de fator que é social, psicológico e biológico. Então, quando a gente escuta alguém falando assim, isso é frescura, não é nada, a gente já sabe que essa pessoa não tem noção do que é a depressão e do quão complexa ela é. Então, a depressão ela tem um impacto muito grande no nosso jeito de lidar com a vida e com as atividades. E nos casos que são graves, porque ela tem de leve, moderado e grave, eles podem levar ao suicídio. Então, para vocês verem também a diferença dos sintomas da ansiedade, a depressão ela é uma tristeza
profunda que não vai embora, a perda de interesse naquilo que você gostava muito de fazer, o sentimento de culpa, de que você é inútil, baixa autoestima, tem alteração também de sono e de apetite, é um cansaço que não vai embora, mesmo depois de você descansar, vontade de morrer, então a ideação suicida. Então, são vários sintomas e caso você perceba que, poxa, eu tenho esses sintomas, eles estão muito fortes, eles acontecem ao mesmo tempo, estão me trazendo sofrimento, não tem causa, eu não sei como lidar com isso, é a hora de buscar ajuda com um profissional, buscar ajuda com um psicólogo, um psiquiatra. Lu, entrando nisso que você acabou de falar, você usou o exemplo, tipo, de clientes que aparecem falando, tipo, eu vi no TikTok isso, eu acho que eu tô com depressão, algo assim. Levando isso em consideração, você acha que as redes sociais são dos são dos maiores, tipo, são por causa delas que estão tendo muitas pessoas com depressões e ansiedades nos dias de hoje? Olha, a rede social ela é um desafio, porque ela tem sim o ponto positivo e ela tem o ponto negativo. Ela pode ser uma rede de apoio muito grande para quem tem ansiedade, depressão, mas ela também pode acabar com a saúde dessas pessoas que já estão fragilizadas. Então, o que eu tenho uma bronca assim com a rede social é quando a informação, você pega a informação e você tem aquilo como, não, agora eu entendi que eu tenho depressão. E aí você sai, nenhum médico te falou isso, nem o psiquiatra te falou isso, nem o psicólogo, e você sai falando para todo mundo, não, eu tenho depressão. Por quê? Que você foi diagnosticado? Não, porque eu vi no TikTok a menina fazendo ali. Então, tem sim, tem um lado muito positivo, que eu acho que a gente pode explorar esse lado positivo das redes sociais, e tem um lado muito negativo, porque querendo ou não, e a gente sabe, nós vivenciamos isso, né? Da comparação. Ali tá todo mundo mostrando o melhor de si, né? E a gente, quando a gente tá num dia muito ruim, a gente não para pensar nisso. Lu, como é que a gente pode ajudar alguém que está pensando em se suicidar? Quando a gente fala de suicídio, a gente também precisa pensar que ele não é culpa de ninguém. Ele não tem uma única causa. Então, ele é resultado de várias coisas juntas, várias causas. Então, se um amigo conversou com você que ele tá tendo pensamento suicida, se ele postou que ele quer morrer, se ele te mostrou corte de automutilação, a primeira coisa é não se desespera. Agradece por ele ter te contado. Escuta ele com muita atenção, com muito carinho. Não julga ele por aquele sofrimento que ele está tendo. Tenta acolher ele. A segunda coisa é incentiva ele a buscar ajuda. Mesmo ajuda ele a buscar ajuda e incentiva ele a isso. Se ele te falou assim, não, eu quero segredo, e aí nessas situações não guarda segredo. Conta para um adulto em que você confia. Procura redes de apoio, como o CVV, essas questões, essas redes de apoio. Porque o suicídio é um assunto muito sério para uma pessoa lidar sozinha. Então, é melhor que seu amigo fique muito bravo com você do que ele. É melhor ter um amigo muito bravo do que ter um amigo morto, né? Então, nesses casos, não guarda segredo, ajuda ele a buscar ajuda e busca ajuda também. Como podemos nos conectar mais como grupo e criar uma rede de apoio para os adolescentes que estão precisando de ajuda emocional? Eu acho que é bem importante a gente criar comunidade que tenha muito cuidado e o senso de pertencimento. Então, é você se interessar e observar as pessoas que fazem parte do seu grupo. Se interessa verdadeiramente pelo outro. Percebe o que está tendo de diferente no comportamento dele. Ele está se autodepreciando muito? Como é que ele está?
ele mudou alguma coisa no comportamento, na forma dele agir, está se isolando. Então, a primeira coisa é estreitar esses laços, né? Como? Acho que vocês podem, assim, abrir espaços para discussão de temas que vocês criem um ambiente em que vocês se sintam confortáveis de colocar o sofrimento de vocês. Por exemplo, temas que são relacionados a bullying, a depressão, a valorização da vida e fortalecer, né, o vínculo de vocês, incentivar um bom relacionamento com a família, com os amigos, a pedir ajuda quando for necessário e a estabelecer essas conversas de conscientização também, deixar a informação assim livre e o acesso ao apoio, à ajuda livre também. Eu acho que esse é o principal. Bom, Lu, muito obrigado pelas palavras, pela essa palestra, né? Agora, deixe suas palavras finais e como podemos seguir vocês nas redes sociais? Eu que agradeço vocês. Acho bem importante esse espaço que vocês estão promovendo para poder falar desse assunto. Para me seguir, na rede social é @psi.luizasantana.